Quando Take Me Home, Country Roads foi ao ar pela primeira vez, os fãs acharam que tinham descoberto a nova voz de pureza da América, um cantor folk cuja música soava como um hino à própria natureza. John Denver tornou-se um nome conhecido, um símbolo de otimismo e um dos artistas acústicos mais vendidos dos anos 70. Mas por trás daquele sorriso dourado e dos acordes suaves da guitarra, havia algo mais sombrio. De confissões de ex-esposas a arquivos legais enterrados e revelações pessoais chocantes, a verdade sobre Denver era muito mais complicada e perturbadora do que qualquer um esperava. Hoje, o mistério em torno de sua vida e morte trágica finalmente foi resolvido, e não é bom. John Denver nem sequer era John Denver. O homem que um dia se tornaria o trovador sorridente da América entrou no mundo como Henry John Deutschendorf Jr., nascido em 31 de dezembro de 1943, o último dia do ano em Roswell, Novo México. Hoje, o nome Roswell é sinônimo de lendas sobre OVNIs, segredos militares e mistérios de outro mundo. Mas para o jovem Henry, o mistério estava mais perto de casa, como criar uma identidade própria em uma família definida por disciplina, aviação e movimento constante. Seu pai, o capitão Henry Dutch Deutschendorf, era uma figura maior que a vida, o tipo de homem que parecia esculpido em pedra. Um piloto condecorado da Força Aérea, Dutch estabeleceu recordes de velocidade no bombardeiro B-58 Hustler, uma aeronave elegante e supersônica que simbolizava o domínio tecnológico dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Seus feitos lhe garantiram um lugar no Hall da Fama da Força Aérea, consolidando sua reputação como herói nos círculos militares. Para o mundo, Dutch era destemido, disciplinado e inabalável. Para seu filho, ele era uma sombra intimidadora, impossível de agradar, exigente em todos os sentidos da palavra. A vida em uma família militar tinha um custo alto. Os Deutschendorfs estavam constantemente se mudando, desarraigados a cada nova designação. Arizona em um ano, Alabama no próximo, Texas logo depois. Para Henry Jr., o padrão era brutal. Assim que começava a fazer amigos, os caminhões de mudança chegavam. Assim que começava a se sentir confortável em uma escola, era hora de dizer adeus. A solidão tornou-se sua companheira mais constante. Ele frequentemente descrevia a sensação de não pertencer a lugar algum, e esse sentimento de desenraizamento ecoaria em sua música décadas depois, conferindo a canções como Take Me Home, Country Roads, sua gravidade emocional. A própria casa era marcada por contrastes. De um lado, estava a disciplina de ferro do pai, regras, ordem e uma insistência na excelência. Do outro, havia um calor mais silencioso da avó, que entendia que o menino era diferente, mais sensível, mais inquieto. Aos 11 anos, ela lhe deu um presente que mudaria sua vida, uma velha guitarra Gibson construída em 1910. O instrumento já tinha mais de 40 anos quando chegou às suas mãos, marcado pela passagem do tempo. Mas para Henry, tornou-se uma tábua de salvação. Aquela guitarra era mais do que madeira e cordas. Era estabilidade em uma vida que parecia interminavelmente instável. Sempre que a solidão se tornava insuportável, ele tocava. Sempre que as mudanças o desarraigavam, ele dedilhava acordes que lhe lembravam de continuidade. A música lhe dava uma identidade que não desaparecia quando sua família fazia as malas e partia. Logo, o menino que se sentia invisível encontrou uma maneira de ser ouvido. No início da adolescência, ele estava se apresentando com o Tucson Arizona Boys Chorus, onde descobriu a magia da harmonia, a emoção da presença de palco e a sensação de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Foi aqui que Henry começou a se livrar de parte de sua insegurança. De pé, ombro a ombro com outros cantores, misturando sua voz em um todo maior, ele experimentou uma rara sensação de estabilidade. O ensino médio apenas amplificou sua fome por música. Enquanto outros meninos se concentravam em esportes ou carros, ele se concentrava em canções folclóricas, apresentando-se em eventos locais e pequenas reuniões. Cada apresentação era uma pequena vitória, um lembrete de que, embora ele pudesse não ter raízes em um lugar, ele havia encontrado algo permanente na melodia. Quando se formou, o violão não era mais apenas um hobby, era uma bússola, apontando-o para um destino que eventualmente o tornaria famoso. Ainda assim, a tempestade em casa nunca estava longe. Seu pai, Dutch, acreditava na perfeição. Para ele, disciplina era sobrevivência e excelência era inegociável. Ele esperava que seu filho tivesse a mesma firmeza que ele tinha no cockpit. Mas Henry Jr. era de uma natureza diferente. Ele não sonhava com missões de bombardeio ou recordes de voo. Ele sonhava em escrever canções sobre rios, montanhas e o terreno complicado do coração humano. O confronto entre pai e filho era inevitável, mas havia uma coisa que os unia: voar. Apesar de toda a tensão,
A cabine oferecia raros momentos de união. Quando John, ainda Henry na época, aprendeu a voar, isso lhes deu um terreno comum. Voando acima da terra, eles compartilhavam um silêncio que não exigia palavras, discussões ou explicações. Mas o que começou como um laço, mais tarde, se tornaria uma maldição, porque voar, assim como a música, exigia risco, e para John Denver, o risco acabaria por se mostrar fatal. O jovem que antes se sentia invisível, agora havia encontrado duas paixões, música e voo. Ambas definiriam sua vida. Ambas o levariam a alturas inimagináveis, e ambas, tragicamente, o conduziriam às sombras que seus fãs nunca esperaram. Quando Henry John Deutschendorf Jr. terminou o ensino médio, a questão do que viria a seguir pairava no ar. Seu pai, o piloto condecorado da Força Aérea conhecido como Dutch, imaginava um futuro disciplinado e respeitável para seu filho. O serviço militar era uma opção, mas Henry não tinha perfil para a rigidez da cabine. Em vez disso, ele escolheu um caminho respeitável diferente: a arquitetura. Matriculando-se na Universidade Texas Tech, em Lubbock, ele imaginou uma vida projetando edifícios, planejando futuros em concreto e aço. Mas o coração de Henry não estava nos projetos. As intermináveis horas desenhando linhas no papel o deixavam inquieto. Para cada estrutura que ele projetava, uma melodia ressoava em sua mente, abafando as aulas. Os amigos lembravam dele dedilhando seu violão nos dormitórios, mais focado nos acordes do que nos trabalhos acadêmicos. Ficou dolorosamente claro que a arquitetura não era o seu futuro. Era uma obrigação que ele não podia cumprir. A realização foi dura, mas com ela veio a liberdade. Henry se afastou da Texas Tech e deu um salto no desconhecido. Ele mirou em Los Angeles, a cidade onde sonhos eram construídos e destruídos na mesma medida. Em um mundo dominado pelo revival folk e pela ascensão dos cantores e compositores, ele acreditava que havia espaço para sua voz. Ainda assim, havia um problema: seu nome. Deutschendorf dificilmente era algo para luzes de letreiros. Muito longo, muito pesado, muito difícil de pronunciar. Se ele quisesse ter sucesso no show business, precisava de um nome que capturasse a simplicidade e o espírito de sua música. Ele encontrou isso nas paisagens que mais amava, as montanhas e rios acidentados do Colorado. Ele escolheu Denver, limpo, memorável, evocativo. John Denver nasceu não por acaso, mas por design. Entrar na indústria musical nunca foi fácil, mas a oportunidade de Denver surgiu em meados da década de 1960. O Chad Mitchell Trio, um popular grupo de folk, estava à procura de um novo vocalista. Quase 200 candidatos fizeram audições. A voz de tenor de Denver não era a mais alta na sala, mas tinha algo mais valioso: sinceridade. Sua entrega suave, tom claro e calor inegável chamaram a atenção do grupo. De todos os concorrentes, ele foi escolhido. Para Denver, foi o primeiro passo real em um palco nacional. Com o trio, ele viajou pelo país, aprendendo a rotina das turnês, o cansaço das apresentações de uma noite e a emoção dos aplausos de casas lotadas. Foi aqui que ele descobriu o delicado equilíbrio entre performance e autenticidade. A cada noite, ele refinava sua presença no palco, aprendendo a se conectar com estranhos como se fossem amigos de longa data. Mas além das turnês, Denver estava escrevendo. Suas músicas eram entradas de diário transformadas em melodia, simples, sinceras e profundamente relacionáveis. Uma dessas músicas mudaria tudo: Living on a Jet Plane. Originalmente intitulada Baby, I Hate to Go, a música capturou a dor do amor e da separação. Denver tocou para amigos, mas foi só quando Peter, Paul e Mary, então entre os grupos folk mais amados da América, a gravaram em 1969 que o mundo realmente a ouviu. A versão deles se tornou um sucesso número 1 na Billboard Hot 100, vendendo milhões. De repente, Denver era mais do que apenas um cantor de apoio. Ele era um compositor capaz de mover as massas. No entanto, apesar de todo o seu sucesso, Living on a Jet Plane deixou Denver em uma posição estranha. A música era dele, mas a fama pertencia a outra pessoa. Estranhos conheciam a melodia, cantarolavam o refrão, cantavam nos aeroportos, mas poucos conheciam o nome John Denver. Foi tanto validação quanto frustração, prova de seu talento, mas também um lembrete de que ele ainda não estava onde queria estar. Seguir carreira solo mudaria isso, mas não seria fácil. Em 1971, Denver lançou Poems, Prayers and Promises. O álbum trazia sua agora característica mistura de folk e Keller Country, mas uma música se destacou acima das demais: Take Me Home, Country Roads. No início, o desastre parecia provável. As primeiras cópias do disco tinham falhas técnicas. O som estava distorcido, quase inaudível. Por um momento, parecia que a faixa desapareceria antes mesmo de ter uma chance. Mas então veio Jerry Weintraub.
Implacável, ambicioso e perspicaz, Weintraub tinha se tornado recentemente o gerente de Denver. Onde outros viam fracasso, ele via oportunidade. Weintraub ligou para estações de rádio, implorou para que tocassem a música, e quando recusaram, ele insistiu ainda mais. Ele começou em Denver, Colorado, simbólico, apropriado e estratégico. Lentamente, a música se espalhou. Em agosto, Take Me Home, Country Roads, tinha subido para o número 2 na Billboard's Hot 100. Vendeu mais de 1 milhão de cópias, um marco que poucos artistas já alcançaram. O que começou como uma modesta canção folk transformou-se em um hino nacional. Anos depois, seria adotada como uma das canções oficiais do estado da Virgínia Ocidental, ligando permanentemente o nome de Denver à história cultural americana. A imagem estava formada. John Denver, o saudável rapaz do campo com um violão, sorrindo ao sol, cantando sobre montanhas, rios e o significado de lar. Os fãs o adoravam. Executivos de gravadoras o presenteavam com discos de ouro. Promotores de shows o contratavam em todo o país. Para o público, tudo parecia perfeito, mas o mistério de John Denver já estava se formando. Por trás da cortina do sucesso, as pressões estavam aumentando. As exigências da fama, as tentações da estrada e as fissuras em sua vida pessoal estavam se ampliando. No palco, ele era o queridinho da América. Fora do palco, a história era bem menos harmoniosa. Em 1972, John Denver já não era apenas mais um cantor folk tocando violão. Ele estava prestes a se tornar um fenômeno cultural. Seu álbum Rocky Mountain High cristalizou a identidade que ele vinha construindo, a voz da natureza, da inocência e de um anseio por simplicidade em um mundo caótico. Lançadas em uma época em que a América estava se recuperando do Vietnã, Watergate e divisões geracionais, as músicas de Denver ofereciam refúgio. A faixa título, inspirada por suas experiências nas montanhas do Colorado, era mais do que uma canção, era um hino. Alcançou o top 10 da Billboard e, mais tarde, se tornou uma das 2 canções oficiais do estado do Colorado, ligando para sempre o nome de Denver às paisagens naturais que ele adorava. A metade da década de 1970 marcou a ascensão meteórica de Denver. Em um período impressionante de apenas 18 meses, ele alcançou algo que a maioria dos artistas só poderia sonhar: 4 sucessos número 1. Sunshine on My Shoulders chegou ao topo em março de 1974, banhando os ouvintes em seu suave otimismo. Em julho do mesmo ano, ele apresentou Annie's Song, uma balada que ele escreveu em apenas 10 minutos em um teleférico em Aspen. Escrita para sua esposa, Annie Martell, a canção se tornou um clássico em casamentos ao redor do mundo, suas letras ternas imortalizando seu amor, mesmo enquanto rachaduras se formavam nos bastidores. Em maio de 1975, Denver mostrou outro lado com Thank God I'm a Country Boy, uma ode alegre e animada à vida rural que encheu estádios com palmas. Então, apenas meses depois, I'm Sorry alcançou o primeiro lugar em setembro, mostrando sua versatilidade ao passar de uma celebração divertida para um arrependimento sincero com facilidade. Juntas, essas músicas provam que Denver podia escrever em todo o espectro emocional, equilibrando doçura com alegria, simplicidade com profundidade. Por trás dos singles estavam álbuns de grande sucesso. John Denver's Greatest Hits, 1973, tornou-se o álbum mais vendido da história da RCA Records, superando até mesmo Elvis Presley. Back Home Again, 1974, alcançou triplo platina, impulsionado por faixas como Sweet Surrender e a adorada Thank God I'm a Country Boy. Depois veio Wind Song, 1975, dobrando o sucesso de platina e consolidando Denver como uma potência comercial. No final da década, ele havia escrito ou gravado quase 300 músicas com vendas globais, ultrapassando 33 milhões, 12 álbuns de ouro, 4 de platina. Poucos artistas na história alcançaram tal domínio em um período tão curto. No entanto, o alcance de Denver não se limitou às paradas musicais. A televisão expandiu sua imagem muito além do rádio. Especiais como An Evening with John Denver cativaram o público e até lhe renderam um prêmio Emmy do Prime Time. Nas salas de estar por toda a América, Denver não era apenas um cantor. Ele era família, um rosto familiar cuja sinceridade juvenil e sorriso fácil transmitiam segurança em tempos incertos. Seu empresário, Jerry Weintraub, entendia o poder da televisão. Críticos céticos na Grã-Bretanha haviam descartado Denver como sentimentalismo superficial. Então, Weintraub os ignorou completamente, colocando Denver diretamente em especiais de TV voltados para o público. A aposta funcionou. Sua popularidade aumentou no exterior, provando que seu carisma podia transcender fronteiras. Em 1977, Denver entrou em Hollywood com um papel principal ao lado da lenda da comédia George Burns em Oh God. Para um artista sem experiência em atuação, foi um risco ousado.
A honestidade natural de Denver se traduziu perfeitamente na tela. Interpretando um gerente de supermercado de temperamento calmo escolhido por Deus para entregar uma mensagem divina, ele ressoou com o público. O filme arrecadou mais de 51 milhões de dólares domesticamente e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro. Denver se tornou um dos poucos músicos a fazer uma transição bem-sucedida para a atuação, expandindo ainda mais sua reputação como o garoto de ouro impecável da América. Neste ponto, Denver parecia imparável. Ele estava em toda parte, no rádio, na televisão, nas telas de cinema, nas lojas de discos. Seus concertos esgotavam-se em todos os continentes. Ele não era apenas um artista, tinha se tornado um símbolo da pureza americana, uma personificação de otimismo e simplicidade em uma era que desesperadamente ansiava por isso. Mas a fama é uma espada de dois gumes. Com a adoração veio uma pressão esmagadora. A imagem do trovador sorridente e gentil era uma máscara que o mundo insistia que ele usasse. No entanto, nos bastidores, Denver estava lutando com as mesmas coisas que sua música parecia transcender. Seu casamento com Annie, outrora imortalizado em canção, estava se desgastando sob o peso de suas ausências e as tentações da estrada. Ele se sentia puxado em direções opostas, idolatrado por milhões, mas cada vez mais desconectado em casa. As rachaduras eram pequenas no início, mas logo se ampliariam. Enquanto o mundo via John Denver como um homem no auge de seus poderes, em particular, tempestades estavam se formando. A fama o tornara maior que a vida, mas também estava preparando o cenário para um desenrolar dramático que os fãs nunca esperaram. Durante grande parte da década de 1970, John Denver personificou um sonho, o americano de boa aparência, tocador de violão, que parecia incapaz de fazer mal. Suas músicas sobre sol, rapazes do campo e montanhas altas enchiam as casas de calor. Mas a portas fechadas, a realidade era muito mais complicada. A máscara de integridade que a RCA e os especiais de televisão projetavam estava começando a escorregar. E as rachaduras na imagem cuidadosamente curada de Denver revelaram um homem lutando com demônios que seus fãs mal podiam imaginar. As primeiras fraturas apareceram em seu casamento com Annie Martell, a mulher imortalizada em Annie's Song. No palco, a história de amor era eterna. Um hino para casamentos, uma ode à devoção. Mas em casa, as pressões da fama, as turnês constantes e as afeições volúveis de Denver estavam corroendo a base. Annie mais tarde confessou que frequentemente se sentia invisível em seu próprio casamento, ofuscada pela onda avassaladora de sua celebridade. John, apesar de escrever sobre o amor com tanta ternura, estava ausente por longos períodos e cada vez mais distante quando estava em casa. No início da década de 1980, a união deles havia se desfeito. O divórcio foi devastador, mas o que chocou amigos e fãs foi a violência que o acompanhou. Em um incidente infame, depois que Annie cortou algumas das amadas árvores de carvalho de Denver, na casa deles em Aspen, ele não discutiu, nem ficou emburrado, ele perdeu a cabeça. Ele entrou na casa furioso, com uma motosserra na mão, e cortou a cama de casal ao meio. Móveis foram destruídos, madeira estilhaçada pelo chão. Foi um ato de raiva tão bizarro e perturbador que até mesmo aqueles próximos a ele mal conseguiam reconciliá-lo com o cantor gentil que conheciam. Os documentos do tribunal pintaram um quadro ainda mais sombrio, detalhando incidentes de raiva e controle. Amigos ficaram do lado de Annie, e sussurros sobre o temperamento de Denver começaram a se espalhar. O contraste era quase surreal. O homem que cantava sobre sol e estradas rurais em público comportava-se com fúria e violência em privado. Mas Denver não parou por aí. Em meados da década de 1980, ele conheceu Cassandra Delaney, uma jovem cantora e atriz australiana. O romance deles avançou rapidamente, culminando em um pitoresco casamento na montanha em 1988. Por um breve momento, parecia que Denver havia encontrado uma segunda chance de felicidade. Quando a filha deles, Jessie, nasceu em 1989, a alegria foi dobrada. Denver há muito acreditava que não podia ter filhos, então o nascimento dela parecia milagroso. No entanto, o conto de fadas desfez-se quase tão logo começou. Cassandra mais tarde descreveu a vida com Denver como turbulenta, marcada por ciúmes, mudanças de humor e consumo excessivo de álcool. Funcionários supostamente saíam em lágrimas. Secretárias se sentiam intimidadas e amigos sussurravam sobre seu temperamento. Cassandra revelou que por trás de sua persona pública gentil havia um homem que podia ser controlador e cruel. No início da década de 1990, o casamento deles desmoronou em um divórcio amargo, com batalhas pela custódia e processos judiciais trazendo sua dor privada à vista do público. As rachaduras se ampliaram ainda mais quando o próprio Denver decidiu levantar o véu. Em 1994, ele lançou sua autobiografia, Take Me Home. Fãs que esperavam mais uma dose de nostalgia suave foram pegos de surpresa. Denver admitiu abertamente o uso de drogas, cannabis, LSD, até mesmo cocaína. Ele confessou infidelidades em
em ambos os casamentos, reconhecendo casos que destruíram a imagem de marido perfeito que a RCA havia se esforçado tanto para manter. Mais chocante de tudo, ele mesmo contou o incidente da motosserra, essencialmente confirmando os rumores. Para milhões que cresceram idolatrando-o, foi uma revelação que não queriam ouvir. O trovador ensolarado não era o homem que pensavam. Ele era falho, raivoso, autodestrutivo. O mistério de John Denver se aprofundou. Quem ele era realmente? O gentil trovador da natureza ou o homem volátil que Anne e Cassandra descreveram? Enquanto isso, a indústria da música havia seguido em frente. Em meados da década de 1980, a era do folk pop acústico estava desaparecendo. Sintetizadores, baterias eletrônicas e pop polido dominavam as paradas. A RCA, gravadora de Denver para 25 álbuns, já não o via como lucrativo. Em 1986, apesar de décadas de lealdade e milhões em vendas, a RCA o dispensou. O golpe foi devastador. Denver tinha acabado de completar o que acreditava ser seu próximo álbum de sucesso, One World, certo de que a renovação de seu contrato estava garantida. Em vez disso, a gravadora cortou os laços. Denver sentiu-se traído, descartado pela própria máquina para a qual havia gerado milhões. Mas a RCA via de forma diferente. Seu tempo havia passado, e artistas mais jovens ofereciam mais promessa comercial. Ele tentou reconstruir lançando álbuns através de sua própria gravadora, Winstar, mas sem o poder promocional da RCA, seus discos mal causaram impacto. O homem que uma vez dominou as paradas agora lutava para se manter relevante. Especiais de televisão ainda o levavam às salas de estar, mas os críticos se tornaram mais severos, zombando dele como açucarado e ultrapassado. A lacuna entre sua imagem pública e a realidade privada se ampliou. Para alguns, ele ainda era a voz do otimismo. Para outros, ele era uma relíquia, uma lembrança de uma era mais suave que não tinha lugar no brilho neon dos anos 1980. No final da década, John Denver estava em uma encruzilhada. A fama que o havia elevado tanto agora o oprimia. Os casamentos que antes definiam sua música terminaram em amargura. A indústria que antes o coroava o havia abandonado. E em sua vida pessoal, o uso de substâncias e escolhas imprudentes estavam cobrando seu preço. As rachaduras em seu sorriso não estavam mais escondidas, elas estavam lá para o mundo ver. Mas Denver ainda tinha uma paixão que lhe dava propósito, uma paixão que o unia ao seu pai e o levava acima do caos, voar. Tragicamente, essa mesma paixão logo traria a reviravolta devastadora final no mistério de John Denver. Se a música deu a John Denver sua fama e o amor lhe deu desgosto, então voar era a única paixão que nunca o abandonou. A aviação não era apenas um hobby, era parte de seu DNA, herdado de seu pai, o lendário piloto da Força Aérea Dutch Deutschendorf. Denver registrou mais de 20 mil horas de voo ao longo de sua vida, obtendo licenças para aviões monomotores, aeronaves multimotoras, planadores e até aeronaves mais leves que o ar. Para ele, a cabine era onde se sentia mais vivo, leve, sem peso, livre. Mas, na década de 1990, essa paixão estava colidindo com suas lutas pessoais. O consumo de álcool de Denver já o havia colocado em apuros. Ele foi preso não uma, mas 2 vezes por dirigir sob a influência, e essas infrações chamaram a atenção da Administração Federal de Aviação, FAA. Para voar legalmente, os pilotos precisavam de um certificado médico válido. A Administração Federal de Aviação, citando suas infrações por dirigir sob influência e preocupações com abuso de álcool, recusou-se a renovar seu certificado. No papel, isso significava que Denver estava impedido de voar. Na prática, ele não estava pronto para aceitar isso. Quando a Administração Federal de Aviação enviou cartas certificadas exigindo conformidade, Denver as evitou, ignorando os avisos e devolvendo-os sem abrir. Enquanto ele não aceitasse a entrega, uma brecha mantinha a revogação incompleta. Era uma tecnicalidade, mas permitia que ele continuasse voando quando, na verdade, ele não estava mais autorizado. Era o tipo de desafio imprudente que começava a defini-lo, ultrapassando limites, ignorando regras, acreditando que podia controlar os resultados. A ironia era que, naquela época, a carreira musical de Denver havia desacelerado e voar se tornou sua válvula de escape. Com a RCA há muito tempo fora e artistas mais novos dominando as paradas, ele se dedicou aos céus. Os amigos notaram a mesma coisa. Quando John não estava no palco, ele estava no ar. No entanto, com o passar dos anos, suas escolhas tornaram-se mais arriscadas. Ele era conhecido por realizar truques de planador com os motores desligados, voar sem as devidas autorizações e ultrapassar os limites de segurança. As autoridades de aviação o advertiram repetidamente, mas os avisos foram ignorados. Então veio o dia 12 de outubro de 1997. Apenas um dia após comprar uma pequena aeronave experimental, Denver decolou do aeroporto da Península de Monterey, na Califórnia. O avião, um Rutan Longyearbyen, não
embarcação comum. Tinha sido fortemente modificada de maneiras que a tornavam difícil, até perigosa de operar. A válvula seletora de combustível, crítica para alternar entre os tanques durante o voo, havia sido realocada atrás do ombro esquerdo do piloto. Para alcançá-la, Denver tinha que se torcer de forma desconfortável em seu assento. A própria válvula era rígida, frequentemente exigindo o uso de alicates para girá-la. Pior ainda, os medidores de combustível também estavam atrás dele, quase impossíveis de ler sem um espelho de mão. Era um pesadelo de falhas de design. Denver tinha passado apenas cerca de meia hora com um instrutor antes de pilotar o avião sozinho. Testemunhas no solo relataram mais tarde ter ouvido o motor engasgar e depois silenciar. Os investigadores determinariam que Denver havia esvaziado um tanque enquanto praticava pousos e decolagens. Para continuar voando, ele precisava mudar para o segundo tanque. Nos momentos críticos de tentar alcançar e girar a válvula, ele acidentalmente pressionou o pedal do leme direito. O nariz do avião inclinou-se bruscamente e, em segundos, ele despencou no Oceano Pacífico. O acidente foi instantâneo. John Denver morreu aos 53 anos. O relatório do Conselho Nacional de Transporte e Segurança foi condenatório. Denver decolou com pouco combustível, apenas 3 galões em um tanque, 6 no outro. Sua falta de familiaridade com as modificações tornou a situação quase impossível de gerenciar. O conselho concluiu que, embora ele fosse um piloto habilidoso, não havia se preparado adequadamente para esta aeronave. Com abastecimento adequado, treinamento ou até mesmo um sistema de válvula mais seguro, a tragédia poderia ter sido evitada. A notícia chocou o mundo. Para milhões de fãs, Denver não deveria morrer assim. Ele havia cantado sobre liberdade, esperança e a beleza da vida, mas sua própria vida terminou em caos, em um acidente que parecia tanto evitável quanto simbólico de seu padrão de vida de assumir riscos. Embora os relatórios toxicológicos não tenham revelado drogas ou álcool em seu sistema naquele dia, a sombra de sua prisão anterior pairava. Críticos viram o acidente não como um acaso, mas como a conclusão inevitável de anos de desafio, ignorando regras, testando limites, acreditando que charme ou habilidade poderiam superar as consequências. Para seus fãs, foi devastador. O mistério de John Denver não era apenas sobre quem ele realmente era por trás do sorriso, mas sobre como um homem que deu tanta alegria ao mundo poderia se autodestruir de forma tão trágica. Mas mesmo na morte, a história de Denver não terminou apenas com escândalo. Sua música continuou a ecoar muito depois dos destroços serem removidos das águas do Pacífico.